8 de dezembro de 1941. Praia Waimanalo, Oahu, território do Havaí. A areia queimava o rosto de Kazuo Sakamaki, enquanto ele lutava para se manter consciente, os dedos cravados na praia, as ondas arrastando seu corpo exausto. No bolso encharcado da farda, um diário carregava palavras que poderiam lhe custar a vida. Falhei com o imperador. A morte é meu único caminho para a redenção. Com os olhos ardendo de sal, ele viu um rifle apontado para sua cabeça e se preparou para a bala que acabaria com sua vergonha. Mas, em vez disso, ouviu algo inesperado. Você está seguro agora. Vamos providenciar atendimento médico. Consegue imaginar o choque? Um soldado japonês, treinado para esperar tortura e morte, encontrando gentileza nos inimigos. Fique até o final e veja como essa bondade inesperada abalou a doutrinação militar japonesa e transformou inimigos fanáticos em aliados agradecidos. A captura e o choque inicial. O pós-ataque em Pearl Harbor. Na manhã seguinte ao ataque a Pearl Harbor, em 8 de dezembro de 1941, o Havaí ainda respirava fumaça e estilhaços. O porto fumegava. Embarcações que na véspera eram símbolos de poder jaziam mutiladas, encalhadas ou inclinadas, expelindo vapores e um silêncio pesado entre as ruínas. A ilha inteira vibrava numa tensão histérica. Sirenes, ordens militares sussurradas, homens e mulheres atônitos olhando para o céu e para o mar, incapazes de assimilar a rapidez com que a normalidade vira caos. Foi nesse cenário de dúvidas e receios que o cabo David Akui, da 298ª Infantaria do Havaí, cumpria sua patrulha matinal pela praia de Waimanalo. O ar ainda tinha o gosto salgado misturado a cheiro de óleo queimado. Pegadas e destroços marcavam a faixa de areia, e a visão do horizonte parecia mais uma linha de incerteza do que um limite conhecido. Em cada movimento, havia a expectativa de que o inimigo pudesse reaparecer a qualquer instante. E os homens que patrulhavam andavam com olhos que perfuravam o mar, preparados para reagir. A certa distância, Akui notou uma figura deslocada na monotonia das ondas. Uma pessoa estirada sobre a areia, movendo-se com esforço quase animal, arrastando o corpo como quem tenta vencer não apenas o terreno, mas a própria vontade de desistir. À primeira vista, Akui pensou em um náufrago comum, um pescador arrastado por uma tempestade, um civil atingido pelos ataques. Mas ao se aproximar, as sutis incongruências tornaram-se óbvias. O tecido do uniforme, a maneira como o homem segurava algo nos dedos enrijecidos, os olhos semicerrados que não pediam socorro, mas pareciam buscar um fim. O homem estava encharcado, o uniforme rasgado e colado ao corpo pela água salgada. A pele brilhava de sal e suor, e o cabelo pesado escorria. Havia sinais de luta, pequenas lacerações, hematomas, talvez queimaduras. A imagem evocava alguém que havia sido literalmente cuspido pelo mar. Um sobrevivente arrastado por correntes e pela própria imprudência de entrar numa missão impossível. Quando a distância entre os dois encurtou, Akui pôde ler no rosto do desconhecido uma mistura de exaustão, resignação e vergonha que parecia mais antiga que a guerra em si. Para Akui, a cena tinha um estranhamento quase irreal. Não se tratava apenas de um homem ferido. Ali, naquelas roupas enlameadas, estava um inimigo vivo. Algo que a retórica da última noite transformava em possibilidade distante. Ao ver o emblema e os cortes do uniforme, Akui identificou-o como oficial subalterno da Marinha Imperial Japonesa. O nome que acompanharia essa face nos anais da história, que Akui leria depois em relatórios e fichas, era Kazuo Sakamaki. Em questão de minutos, quase sem grandiloquência, sem sentir a solenidade da cena, Akui passou do gesto mecânico da patrulha para a responsabilidade histórica. Havia capturado o primeiro prisioneiro de guerra japonês sob custódia dos Estados Unidos. O ato, praticado com a naturalidade das ordens diárias, carregava consigo, de forma quase invisível naquele momento, um significado muito maior. A captura de Sakamaki não era apenas uma ocorrência tática,
Era a abertura de um capítulo novo e profundo na relação entre dois povos lançados à guerra. O primeiro encontro formal entre a disciplina do imperador e a disciplina do adversário. Para Sakamaki, contudo, o mundo havia encolhido até um único ponto. Aquele instante era o abismo. Desde a infância, até sua admissão na Academia Naval, desde os exercícios de farda até os rituais de despedida, ele fora moldado por uma ética que não permitia ambivalências. A vida de um soldado, repetiam professores e oficiais, não lhe pertencia. Era entregue ao imperador como oferta. O conceito de rendição não figurava como alternativa honrosa. Era um erro inconcebível, uma desonra que mancaria o nome da família por gerações. Morrer era redenção. Sobreviver, se humilhado, era degradante. À medida que era conduzido pelos soldados americanos, os pensamentos pesaram sobre ele como chumbo. Em sua mente, as imagens ensinadas por anos de propaganda e doutrina se repetiam. Prisioneiros sujeitos a torturas espetaculares, confissões arrancadas à força, desumanização pública como aviso a outros. Ele imaginou cada cenário mais horrível do que o anterior. Espancamentos até a inconsciência, apedrejamentos públicos, membros mutilados como exibição de poder, execuções sumárias sem palavra final. Essas expectativas não eram flores do medo, mas raízes plantadas por uma educação que adubou o ódio e a desconfiança. A simples ideia de permanecer vivo era para ele um fardo insuportável. Pensou na família. Nos olhos dos pais que, supunha, agora viam seu sangue manchado de vergonha. Nos ancestrais cujas façanhas eram honradas nas memórias do lar. Em tudo aquilo que aprendera sobre continuidade e honra que, naquela lógica, exigia um fim glorioso em vez de uma vida marcada pelo escárnio. A morte parecia ser o único remédio, o único sacramento capaz de lavar a mancha. A rendição equivalia a uma sentença eterna. E assim, a única escolha racional, dentro daquele código, seria extinguir-se antes que o inimigo o fizesse. Mas então, entre o som das ondas e o farfalhar das ordens, algo inesperado aconteceu. À surpresa, nenhum golpe. Nenhuma zombaria. Nenhuma execução sumária. O silêncio predominava, quebrado apenas pelo ranger dos equipamentos e pelo som ritmado das botas sobre a areia. Ao redor de Kazuo Sakamaki, não havia gritos de ódio nem gestos de escárnio. Apenas cautela, disciplina e, em alguns olhares, uma ponta de respeito contido. O que deveria ser, segundo a lógica que o moldara desde a adolescência, o desfecho brutal de sua existência, a humilhação final antes de uma morte cruel, transformava-se, contra todas as expectativas, no início de uma experiência que mudaria não apenas sua vida, mas também a percepção de milhares de compatriotas que, nos anos seguintes, cairiam nas mãos do inimigo. Pois aquilo que os aguardava não era a violência que a doutrina militar havia prometido. Não havia tortura imediata, nem a selvageria descrita nos panfletos e nas salas de instrução. O que os esperava era algo muito mais devastador para sua mente e para o edifício de crenças que sustentava sua identidade. A bondade. Entre 1941 e 1945, cerca de 5 soldados japoneses seriam capturados e enviados a campos de prisioneiros espalhados pelos Estados Unidos. Muitos chegariam em condições lastimáveis, feridos, debilitados pela fome, exaustos por semanas no mar ou no campo de batalha, atormentados pelo peso de terem falhado em sua missão. Mas apesar das diferentes histórias, todos partilhavam o mesmo terror. A convicção de que a captura significava o fim inevitável, um caminho que passava pela tortura e culminava em execução. Para eles não havia espaço para imaginar outra possibilidade. A rendição em seu vocabulário mental simplesmente não existia. Era uma lacuna absoluta nos manuais, um vazio nas instruções, uma impossibilidade nos códigos de conduta. O próprio Imperial Rescript to Soldiers and Sailors, redigido em 1882 pelo imperador Meiji e elevado ao estatuto de texto sagrado, era repetido como mantra nas academias militares e nos quartéis. Entre suas máximas, havia uma que ressoava mais forte que todas. A morte é preferível à desonra.
Não se tratava apenas de um ensinamento, mas de um dogma. Um mandamento que não podia ser questionado, pois fazia parte da essência mesma do que significava ser soldado japonês. No Japão, desde cedo, os recrutas eram lembrados de que sua vida não lhes pertencia. Era a propriedade do imperador. Um empréstimo temporário cuja devolução só se dava pelo sacrifício. Nesse esquema de valores, ser capturado não era apenas falhar diante do inimigo, era comprometer toda uma linhagem. O soldado que se deixava capturar arrastava consigo não apenas a própria vergonha, mas a desonra dos ancestrais e a maldição dos descendentes. Era uma nódoa espiritual, transmitida para trás e para frente no tempo, uma mancha que nenhuma vitória futura poderia apagar. Nessa lógica, o suicídio não era covardia, mas o único ato capaz de restaurar a dignidade. Se essa pressão já não bastasse, a propaganda oficial completava o cerco psicológico. Filmes exibidos em cinemas lotados, panfletos distribuídos nos quartéis e discursos inflamados descreviam os americanos como criaturas desumanas, sem moral ou piedade. As imagens projetadas eram grotescas. Soldados que arrancavam a pele de prisioneiros ainda vivos, que devoravam carne humana em atos de canibalismo, que submetiam capturados a instrumentos de tortura medieval para extrair segredos. A narrativa era tão insistente que se tornava verdade incontestável. Para um japonês que caísse nas mãos do inimigo, não havia dúvida. Estava entrando em um inferno do qual não sairia. A ironia, porém, era brutal e cortante. Enquanto o governo imperial incutia nos seus homens essas visões monstruosas, era o próprio exército japonês que, ao longo da Ásia, semeava o terror real. De Nanjing às Filipinas, de Singapura à Manchúria, as tropas imperiais deixavam atrás de si cicatrizes de massacres, estupros em massa, execuções sumárias, deportações, trabalhos forçados. O horror que ensinavam a temer nos outros era exatamente o horror que praticavam sem remorso. Foi nesse contexto que a captura de Kazuo Sakamaki ganhou um peso simbólico imenso. Diante dele, o inimigo que deveria representar a barbárie se mostrava capaz de algo muito mais perturbador para a mente doutrinada: humanidade. Nenhuma tortura, nenhum espetáculo de crueldade, apenas silêncio respeitoso, tratamento digno, disciplina. Essa ausência de violência feria mais fundo do que o aço de uma lâmina, pois revelava que o mundo não era exatamente como o regime japonês havia pintado. Naquele instante, quase imperceptível, as primeiras fissuras surgiram na muralha de certezas que sustentava a lealdade cega. E através dessas rachaduras, começava a emergir uma revelação desconcertante. O inimigo não era feito de monstros, mas de homens. Antes de continuarmos, gostaria de perguntar: o que você está achando do conteúdo? Está interessante? Você conhece alguém que participou dos conflitos da Segunda Guerra Mundial? Conte sua história para a gente. Ficaremos felizes em te conhecer. A vida nos campos e o confronto com a bondade. A recuperação. Quando Kazuo Sakamaki abriu os olhos após o naufrágio e a captura, por um instante acreditou estar imerso em um sonho. O cenário que se apresentava diante de si parecia impossível. Uma miragem forjada pela exaustão física e pela mente devastada pelo fracasso. Não havia paredes úmidas, nem correntes, nem o cheiro acre de sangue e ferrugem que ele associava aos calabouços inimigos. Em vez disso, encontrava-se deitado em uma cama limpa, envolto em lençóis brancos, respirando um ar impregnado de desinfetante, remédios e até o aroma reconfortante de comida recém-preparada. Homens de jaleco branco o examinavam com atenção clínica, sem sinais de crueldade. Enfermeiras trocavam suas bandagens com delicadeza, como fariam com qualquer paciente ferido. Oficiais americanos, que ele esperava ver com olhares de ódio, falavam entre si em voz baixa e respeitosa, como se diante deles estivesse não um inimigo mortal, mas apenas um ser humano debilitado. A mente de Sakamaki não suportava tamanha dissonância. A vergonha o corroía, mais do que a dor física. Atormentado pelo peso do fracasso e pela doutrina que havia moldado toda a sua vida, implorou para que lhe dessem a chance de tirar a própria vida. Acreditava que apenas o suicídio
poderia resgatar uma centelha de honra, purificando sua derrota. Mas os americanos recusaram. Não o ridicularizaram, não o insultaram, não o empurraram ao desespero. Responderam com paciência firme, transmitindo a mensagem que mais o confundia. Não haveria martírio, não haveria espetáculo de humilhação. Haveria cuidados médicos, repouso, alimento. Para ele era incompreensível, mas inegável. O inimigo mostrava bondade. Meses depois, em março de 1942, Sakamaki foi transferido para o campo McCoy, em Wisconsin. A própria viagem já se tornou uma experiência transformadora. Não foi conduzido em vagões escuros de carga, como se transporta gado, mas em um trem de passageiros. Os assentos eram macios, estofados, e refeições eram servidas com regularidade, em pratos completos. Ao espiar pela janela, via paisagens que lhe pareciam de um outro planeta. Cidades inteiras iluminadas à noite, sem blackouts, sem sirenes de alarme aéreo, sem o pânico que se tornara rotina no Japão e em tantas regiões da Ásia ocupada. Ali estava uma América em paz consigo mesma, vivendo em abundância em plena guerra. O oposto absoluto da imagem decadente e agonizante que a propaganda imperial havia lhe vendido durante anos. Quando chegou ao campo, o choque tornou-se ainda mais profundo. McCoy não se parecia com uma masmorra. Os alojamentos eram sólidos, bem construídos, com beliches alinhados, colchões macios e lençóis limpos. O aquecimento central protegia os prisioneiros do inverno implacável de Wisconsin, e chuveiros quentes estavam à disposição. Um luxo que muitos soldados japoneses jamais haviam experimentado, mesmo antes da guerra. A alimentação completava o quadro de espanto. Cada prisioneiro recebia a mesma ração de 800 calorias diárias destinada a um soldado americano. Havia carne fresca, legumes, pão branco, arroz, café quente, leite, até sobremesas ocasionais, como pudins ou fatias de bolo. Com o passar dos meses, a administração americana foi além. Notando a dificuldade cultural de adaptação, ajustou os cardápios para incluir mais arroz, peixe em conserva e até molho de soja. Um gesto pequeno em aparência, mas devastador em impacto psicológico. Homens que haviam sobrevivido em selvas tropicais com rações mínimas, muitas vezes azedas, infestadas de vermes ou simplesmente insuficientes, agora recebiam comida abundante, nutritiva e até adaptada ao seu paladar. Era impossível conciliar o que haviam sido ensinados a esperar: fome, espancamentos, torturas, com o que realmente viviam no cativeiro. A diferença era tão abissal que não abalava apenas convicções individuais. Corroía os próprios alicerces da crença militar que moldara toda uma geração. E havia mais. A mudança de visão os prisioneiros japoneses, dia após dia, descobriam que o cativeiro nos Estados Unidos não se parecia em nada com o inferno que haviam imaginado. Além do conforto material, da higiene mínima garantida e da alimentação farta, havia algo ainda mais desconcertante e inesperado: liberdade espiritual. Eles não precisavam rezar escondidos, sussurrar palavras sagradas com medo de punição ou evitar olhares atentos. Ao contrário, podiam frequentar serviços religiosos, realizar suas orações e praticar rituais budistas e shintoístas com o apoio ativo e até logístico dos próprios americanos. A YMCA, organização cristã protestante presente nos campos, fornecia não apenas bíblias e materiais da própria tradição, mas também ferramentas e instrumentos para que os prisioneiros preservassem suas crenças. Incenso era disponibilizado, espaços dedicados eram reservados para cultos e cerimônias, e toda a logística era organizada para garantir que cada fé tivesse seu lugar de expressão. Para homens doutrinados a esperar renúncia forçada ou repressão religiosa, aquilo era incompreensível. O inimigo não apenas tolerava suas crenças, ele as sustentava e facilitava. Havia ainda outro choque de dimensões culturais e psicológicas profundas. Muitos dos intérpretes, guardas e funcionários dos campos eram Nisei, americanos de origem japonesa. Jovens que falavam japonês com fluência,
com sobrenomes que lembravam os próprios prisioneiros, traços familiares e histórias semelhantes. Mas ali estavam, uniformizados e leais ao exército americano. Para os cativos, contemplar seus compatriotas servindo ao inimigo era uma visão quase impossível de aceitar. Como aceitar que homens com os mesmos ancestrais, que compartilhavam o mesmo sangue, pudessem lutar contra a pátria-mãe? E ainda mais, muitos desses Nisei tinham famílias inteiras internadas em campos de confinamento nos Estados Unidos, privadas de liberdade, submetidas a condições precárias, e mesmo assim permaneciam fiéis à bandeira americana. Essa realidade corroía o conceito de identidade nacional e a doutrina que ensinava lealdade absoluta ao Japão. No verão de 1944, os prisioneiros enfrentaram outro capítulo dessa desconstrução de certezas: o trabalho em fazendas espalhadas pelo interior dos Estados Unidos. Eles partiram certos de que seriam submetidos a jornadas extenuantes, à fome e à humilhação, como os aliados que haviam caído nas mãos japonesas eram tratados. Mas, mais uma vez, a realidade os surpreendeu. Os agricultores americanos, a princípio, recebiam-nos com desconfiança. Observavam aqueles homens de olhos puxados, uniformes remendados, com cautela e receio. Mas, aos poucos, a convivência diária alterava a percepção inicial. No campo, lado a lado, prisioneiros e agricultores trabalhavam juntos, aravam a terra, colhiam frutas, cuidavam de gado e reparavam cercas. O esforço compartilhado começou a criar um vínculo mínimo de respeito. E então, surgiam pequenos gestos que desconstruíam anos de doutrina. Prisioneiros eram convidados a almoçar, recebiam instruções detalhadas sobre técnicas agrícolas modernas e, em muitas ocasiões, eram sentados à mesa de jantar das famílias que os acolhiam. Para homens acostumados a imaginar chicotadas, insultos e desprezo constantes, a hospitalidade era quase insuportável, não por crueldade, mas por desafiar completamente o que haviam sido ensinados a crer. Cada gesto, cada detalhe, funcionava como um martelo contra os pilares da propaganda imperial. A narrativa que pintava os americanos como monstros, cruéis e desumanos desmoronava aos poucos. Não havia olhos arrancados, corpos queimados, riso diante da dor alheia. O inimigo era humano. E pior ainda, era humano, e tratava-os com dignidade, algo que nenhum manual militar japonês poderia preparar para compreender. A bondade tornava-se, paradoxalmente, a arma mais devastadora contra a mentalidade moldada pela doutrina militar e a propaganda do império. Antes de continuarmos explorando essa história incrível da vida de Kazuo Sakamaki e dos prisioneiros japoneses nos campos americanos, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho para receber todos os nossos conteúdos históricos em primeira mão. Combinado? Se você se interessa por curiosidades e fatos que mostram o lado humano por trás da guerra, comenta aqui embaixo. Manda mais histórias. Assim, você ajuda a divulgar o canal e nos dá ainda mais motivação para trazer relatos impressionantes como este. Tudo certo? Recados dados, agora vamos continuar mergulhando nessa narrativa que prova como a bondade pode ser mais poderosa que a violência. O fim do conflito. Natal e as bombas atômicas. Ápice desse lento e profundo abalo psicológico ocorreu no Natal de 1944, quando o contraste entre a guerra que devastava o Pacífico e a realidade nos campos de prisioneiros nos Estados Unidos se tornou impossível de ignorar. Enquanto, em ilhas distantes, soldados japoneses continuavam a lutar até a morte, muitas vezes em condições desesperadoras, em solo americano algo extraordinário acontecia, desafiando todas as expectativas e crenças que haviam sido incutidas ao longo de anos de doutrina militar e propaganda imperial. Organizações religiosas, grupos comunitários e famílias anônimas de estados distantes uniram esforços para enviar pacotes de presentes aos prisioneiros. Cada caixa era um fragmento de humanidade em meio ao caos global. Dentro delas, havia itens que para os homens acostumados à escassez da guerra pareciam inacreditáveis. Meias de lã grossa, cachecóis tricotados à mão, sabonetes perfumados, doces caseiros, cigarros,
Artigos de higiene pessoal cuidadosamente embalados. Cada objeto carregava uma mensagem silenciosa, mas poderosa, de empatia e cuidado. O gesto alcançava inclusive os prisioneiros budistas e shintoístas, que receberam pacotes acompanhados de cartões coloridos, rabiscados por crianças americanas com votos de paz, saúde e felicidade, pequenos símbolos de humanidade destinados a homens que, até então, haviam sido retratados como monstros pelo próprio governo japonês. E então veio o jantar de Natal. O refeitório do campo McCoy se transformou em um banquete que lembrava uma celebração familiar, um contraste brutal com os horrores que haviam deixado para trás. Sobre as mesas surgiram pratos fartos e cuidadosamente preparados: peru assado, presunto glaciado, tortas de frutas, purê de batata cremoso, legumes variados, saladas frescas, pães macios, frutas cítricas e sobremesas açucaradas que muitos nunca haviam sequer imaginado provar em tempos de guerra. Para aqueles acostumados à ração mínima, muitas vezes azeda ou insuficiente, aquilo parecia um gesto quase inacreditável, até ofensivo, como se fosse uma provocação. Mas não havia provocação. Não havia cinismo, não havia sarcasmo. Era pura e simples generosidade, um ato de bondade que nenhum manual de guerra poderia prever. Cada detalhe daquela noite deixava cicatrizes e fissuras na muralha psicológica que sustentava a lealdade cega dos prisioneiros. Como conciliar os anos de propaganda que pintavam os americanos como bárbaros cruéis e impiedosos com a realidade concreta de presentes enviados por crianças, refeições fartos e uma celebração que buscava a alegria e a dignidade mesmo de inimigos capturados? Para muitos, aquela experiência foi uma revelação devastadora. A guerra não era apenas o enfrentamento de inimigos, mas também a descoberta de que o inimigo podia ser capaz de compaixão. O Natal de 1944 não representou vitória militar, mas sim uma vitória moral que questionava décadas de doutrinação e condicionamento. Poucos meses depois, outro choque profundo atingiria os alicerces da mente dos prisioneiros japoneses: as bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. Quando as primeiras notícias chegaram, parecia impossível acreditar. Uma única explosão capaz de destruir uma cidade inteira? Soldados experientes, acostumados a bombardeios convencionais, tinham dificuldade em compreender a escala da destruição. Inicialmente, houve incredulidade, zombaria, até mesmo negação. Mas, gradualmente, relatos oficiais confirmaram a verdade inegável. O Japão havia sido atingido por um poder de destruição sem precedentes na história humana. O mais surpreendente não foi a notícia em si, mas a reação dos americanos. Os prisioneiros esperavam ver risos de comemoração, celebrações e até euforia diante da derrota total do inimigo. Esperavam testemunhar o orgulho e a exaltação de soldados que haviam participado da destruição. Mas o que encontraram foi o oposto completo. Capelães cristãos conduziram orações por todas as vítimas. Oficiais pediram silêncio e reflexão diante da tragédia. E havia uma tristeza palpável nos olhares daqueles que haviam exercido o poder sobre a destruição. Havia pesar, compaixão, consciência de que, embora a guerra tivesse sido encurtada, ela custara a vida de dezenas de milhares de inocentes. Para os prisioneiros japoneses, ouvir seus inimigos lamentarem a morte de seus conterrâneos foi um golpe moral ainda mais devastador do que o próprio poder destrutivo das bombas. Até então, haviam sido treinados a acreditar que a humanidade estava sempre ao lado deles e que os americanos eram desalmados, sedentos por morte e sofrimento. Aquela demonstração de compaixão revelou que o mundo era muito mais complexo do que o regime japonês havia ensinado, e que o inimigo não era apenas humano, ele podia ser justo, empático e consciente da dor alheia. Naqueles momentos, muitos soldados japoneses perceberam que as certezas rígidas que sustentavam suas vidas, sua honra e seu sentido de identidade, estavam se desfazendo. O inimigo, que deveria ser impiedoso, cruel e inumano, mostrava-se capaz de gestos que minavam as fundações de uma geração inteira de doutrinados. O pós-guerra, em 15 de agosto de 1945, o inimaginável aconteceu.
Pela primeira vez na história moderna, o imperador Hirohito, envolto por séculos de tradição e reverência que o mantinham distante do povo, dirigiu-se diretamente à nação pelo rádio. A voz do Tenno ecoou pelos lares japoneses, mas não para convocar seus súditos a um sacrifício final, nem para incitar o ódio ou a resistência até o último homem. Pelo contrário, anunciava a rendição incondicional do Japão. Para os prisioneiros nos campos americanos, incluindo o campo McCoy, em Wisconsin, a mensagem foi um choque profundo. Toda a doutrina que os preparava para lutar até o último suspiro desmoronava em questão de segundos. A guerra, que para eles deveria ser interminável e sangrenta até o aniquilamento, havia chegado ao fim. No campo McCoy, coube ao coronel Harold Rogers comunicar a notícia aos prisioneiros. Ele se aproximou com postura firme, mas um respeito perceptível no tom de voz, reconhecendo a complexidade de informar homens que até pouco tempo eram treinados para vê-lo como inimigo absoluto. Suas palavras foram claras, mas carregavam humanidade. A guerra acabou. Vocês irão para casa. Até lá, permanecem sob nossa proteção. Vocês chegaram como inimigos. Partirão como amigos. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Alguns prisioneiros permaneceram imóveis, incapazes de processar a magnitude do anúncio. Outros sentiam uma mistura confusa de alívio e vergonha, como se a própria existência de repente se tornasse um dilema moral. Para todos, no entanto, aquele instante representava o início de algo totalmente novo. A possibilidade de reconstruir, de renascer e de reavaliar tudo em que haviam sido doutrinados. Nos meses seguintes, a disparidade entre expectativa e realidade tornou-se ainda mais evidente. Ao final de 1945, os campos ofereceram mais do que simples liberação. Roupas novas, pacotes de suprimentos, pequenas quantias em dinheiro. Mas o gesto mais transformador veio na forma de educação e treinamento. Cursos vocacionais foram organizados dentro dos próprios campos, abrangendo agricultura, eletricidade, carpintaria, construção civil e até manutenção mecânica. Homens que haviam sido treinados apenas para destruir e matar agora, aprendiam a cultivar, erguer estruturas, consertar motores e trabalhar coletivamente em projetos produtivos. Era como se os americanos estivessem preparando aqueles que consideravam inimigos não apenas para sobreviver, mas para reconstruir o país devastado ao qual retornariam. O impacto individual dessa transformação foi profundo. Entre todos os prisioneiros, Kazuo Sakamaki, o primeiro japonês capturado pelos Estados Unidos na guerra, tornou-se o exemplo mais emblemático. Ao ser repatriado, ele não voltou como simples sobrevivente, mas como um homem moldado pela experiência de dignidade em meio à derrota. Ingressou na Toyota, construiu carreira e, décadas mais tarde, alcançou a presidência da subsidiária brasileira da empresa. Sua trajetória ilustra o poder duradouro de um tratamento humano. Ter sido reconhecido como pessoa, e não apenas como inimigo, alterou para sempre a visão que ele tinha do mundo e da própria vida. O impacto coletivo também foi significativo. Muitos ex-prisioneiros aplicaram os conhecimentos adquiridos em solos estrangeiros para modernizar a agricultura e a indústria japonesa, ajudando na reconstrução de um país devastado pela guerra. Outros atuaram como pontes culturais entre Japão e Estados Unidos, levando consigo memórias vivas de que a reconciliação era possível, mesmo entre povos antes inimigos. Homens que chegaram aos campos com medo da tortura ou da morte retornaram como agentes de transformação, testemunhos vivos de que a humanidade, mesmo em tempos de conflito, podia prevalecer. No balanço final, a maior vitória americana não foi medida apenas em termos militares ou estratégicos. Foi uma vitória moral e psicológica. Ao tratar prisioneiros com respeito, os Estados Unidos conseguiram minar a doutrinação mais rígida do regime japonês, corroendo a lealdade cega e plantando as sementes de uma futura cooperação e amizade entre nações que, poucos anos antes, se viam como inimigas mortais. A história de Kazuo Sakamaki e de milhares de prisioneiros japoneses nos campos americanos permanece como um lembrete atemporal.
A bondade, mesmo em meio à guerra, pode ser mais poderosa do que a violência. Ela não destrói apenas corpos, mas corrói preconceitos, desarma ódios profundamente enraizados e transforma inimigos fanáticos em aliados potenciais. Mais do que armas ou estratégias, foi a humanidade que deixou marcas indeléveis na memória de uma geração inteira. O que você achou do vídeo de hoje? Já conhecia a história de Kazuo Sakamaki e de como os prisioneiros japoneses foram tratados nos campos americanos? Tem algum outro episódio da Segunda Guerra Mundial que você gostaria de ver por aqui? Conta pra gente nos comentários. Muito obrigado por acompanhar até o final. Não esqueça de conferir se está inscrito no canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade histórica, combinado? Até a próxima e prepare-se para conhecer mais relatos incríveis de guerra e humanidade.